Pai, não venha no meu casamento. A Jéssica te odeia. Foi isso que meu filho me disse, um dia antes da festa, pelo telefone, sem olhar na minha cara. Eu segurei o celular com a mão tremendo, olhei para a tela do banco no computador. A transferência de R$ 12.000 para o buffet ainda estava ali, processando. Cancelei e desliguei na cara dele. Meu nome é Walter. Tenho 66 anos. Sou viúvo. E passei 38 anos da minha vida com as mãos sujas de graxa, consertando o motor de carro numa oficina que era minha, aqui em Aparecida de Goiânia. Nasci lá em Anápolis, interior mesmo, filho de agricultor. Aprendi a trabalhar cedo. Vim para a capital com 18 anos, uma mala de roupa e um sonho: ter meu próprio negócio. Consegui. Casei com a Marlene aos 22, tivemos o Diego 3 anos depois. Ela era auxiliar de enfermagem, mas largou tudo para cuidar do menino. A gente era feliz, pobre, mas feliz. Morávamos numa casa simples, das antigas, com quintal de terra e cadeira de plástico na varanda. Mas era nossa. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que eu vivi. E peço a você que está me ouvindo agora: se inscreva nesse canal, deixe seu like e comenta aí embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Porque todo dia tem uma história nova aqui, e quem sabe a sua história também não precisa ser contada. Agora deixa eu te contar o que aconteceu naquela noite. Eu desliguei o telefone na cara do meu filho. Fiquei ali, sentado na cadeira do computador, olhando para a tela. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem mora sozinho faz tempo. Eu respirei fundo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. A Jéssica te odeia. As palavras ecoavam na minha cabeça. Eu nem sabia que ela me odiava. Eu achava que ela só não gostava muito de mim, que ela era daquele tipo de gente que olha para o lado quando vê gente simples. Mas ódio? Ódio é uma palavra forte. Ódio você guarda para quem te fez mal. E eu nunca fiz nada para aquela mulher. Nunca. Olhei de novo para a tela do banco. A transferência ainda estava ali, com aquele status. Processando, será efetivada em 24 horas. R$ 12.000. Eu tinha juntado aquilo com sacrifício. Vendi ferramentas que eram do meu pai, que ele me deixou quando morreu. Peguei um empréstimo pequeno no banco com juros que iam me apertar nos próximos meses. Mas era para o meu filho. Era para o casamento dele. Eu achei que valia a pena. Achei que ele ia olhar para mim, no dia da festa, e sentir orgulho. Meu pai me ajudou. Meu pai estava aqui, mas ele não queria que eu estivesse lá. Eu levantei da cadeira, fui até a cozinha, abri a geladeira e peguei uma garrafa de água. Bebi devagar, olhando pela janela para o quintal escuro. As plantas que a Marlene cuidava ainda estavam ali, meio abandonadas, porque eu não tinha o jeito dela para essas coisas. Ela sempre dizia: Walter, você cuida de motor, eu cuido das flores. E era verdade. Eu cuidava do que era quebrado, do que precisava de conserto. Mas tem coisa que não se conserta. Tem coisa que simplesmente se perde. Voltei para o computador. Fiquei ali, com o mouse parado em cima do botão cancelar transferência. Minha cabeça estava uma bagunça. Uma parte de mim queria clicar logo, cancelar aquilo e acabar com essa história. Outra parte ainda tinha esperança. Esperança de que o Diego ligasse de novo, pedisse desculpa, dissesse que tinha sido um mal-entendido, que a Jéssica estava estressada, que era só tensão de casamento. Mas o telefone não tocou. E quanto mais eu esperava, mais eu percebia a verdade. Meu filho tinha escolhido. E ele não tinha me escolhido. Eu cliquei. Transferência cancelada com sucesso. A mensagem apareceu na tela. Eu fechei o computador e fui deitar. Mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Em como eu criei aquele menino. Em como eu trabalhei dobrado depois que a Marlene morreu, para ele não sentir falta de nada. Em como eu sempre disse sim, sempre ajudei, sempre estive ali. E agora ele me dizia para não ir no casamento dele. Porque a mulher dele me odiava. Eu tentei lembrar de alguma coisa que eu pudesse ter feito. Alguma palavra errada, algum gesto que ofendeu. Mas não lembrava de nada. Eu sempre fui educado com ela. Sempre respeitoso. Mesmo quando ela me tratava com desprezo, eu engolia e seguia em frente. Porque eu não queria criar problema para o meu filho. Eu não queria ser o pai chato, o pai que reclama da nora, o pai que atrapalha. Então eu ficava quieto. E agora,
Eu via que tinha ficado quieto demais. A madrugada foi longa. Eu levantei umas 4 vezes. Fui até a cozinha, tomei água, voltei pro quarto. Em algum momento, já devia ser umas 5 da manhã, eu peguei no sono e sonhei com a Marlene. A gente estava sentado na varanda da casa, naquela cadeira de plástico que ela gostava. Ela olhou para mim e disse: Walter, você não pode deixar pisarem em você. Eu acordei suando. O sol já estava nascendo. Levantei, tomei um café fraco, sozinho, na mesa da cozinha. O celular estava em cima da mesa. Eu olhava para ele de vez em quando, esperando uma mensagem. Um bom dia. Desculpa, pai. Qualquer coisa. Nada. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Meu coração disparou. Eu peguei rápido. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher, educada, profissional. Bom dia. Estou ligando do Buffet Estrela do Sul. É o Sr. Walter? Eu confirmei. Sr. Walter, estamos ligando porque recebemos uma notificação de cancelamento da transferência referente ao evento do Sr. Diego marcado para hoje. O senhor poderia confirmar se foi um erro? Eu respirei fundo. Não foi erro. Eu cancelei mesmo. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Entendo. O senhor sabe que o evento é hoje à noite, né? Se o pagamento não for efetuado até as 2 da tarde, vamos ter que cancelar o serviço. Eu falei com a voz firme. Então cancela. Ela tentou argumentar. Disse que era um casamento, que era um dia importante, que eles podiam tentar negociar. Eu agradeci e desliguei. Minha mão estava tremendo, mas não era de medo. Era de raiva. Uma raiva que eu não sentia faz tempo. Uma raiva de quem cansou de ser tratado como lixo. Eu sabia o que ia acontecer. Em algum momento, o buffet ia ligar para o Diego avisando que o pagamento não tinha caído. E ele ia ligar para mim. E eu ia estar esperando. Passou meia hora. O telefone tocou. Era ele. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô? A voz dele estava alterada. Pai, o que você fez? Eu fiquei em silêncio. Pai, o buffet acabou de me ligar dizendo que você cancelou a transferência. O casamento é hoje. Hoje à noite. Você tá louco? Eu respirei fundo. E falei devagar. Eu não vou no casamento, lembra? Então não faz sentido eu pagar. Ele gritou. Pai, isso é ridículo. Você não pode fazer isso comigo. Eu senti uma coisa subir no peito. Uma coisa que eu tinha guardado faz tempo. Eu não posso fazer isso com você? Eu, que trabalhei a vida inteira para te dar tudo. Eu, que te criei sozinho depois que sua mãe morreu. Eu, que sempre estive aqui, sempre te ajudei, sempre disse sim. Eu não posso fazer isso com você? Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Sabe o que você não pode fazer, Diego? Você não pode me tratar como se eu fosse nada. Você não pode me proibir de ir no seu casamento, no casamento que eu paguei, porque sua mulher me odeia. Você não pode. A voz dele saiu baixa, mas ainda alterada. Pai, você está estragando meu casamento. Eu fechei os olhos. Não, filho. Você estragou. Você, quando escolheu ela ao invés de mim. Você, quando deixou ela me humilhar e não disse nada. Você, quando me ligou ontem e me proibiu de estar ao seu lado no dia mais importante da sua vida. Ele não respondeu. Eu desliguei. Fiquei sentado na cadeira da cozinha, olhando para a parede. Meu peito estava apertado, mas eu não estava arrependido. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito alguma coisa por mim. Eu tinha dito não. Eu tinha mostrado que eu não era capacho de ninguém, nem do meu próprio filho. O telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Eu não atendi. Deixei tocar até cansar. Depois de um tempo, pararam de ligar. Veio uma mensagem. Era dele. Pai, por favor, a gente precisa resolver isso. Me liga. Eu li. E não respondi. Desliguei o celular. Saí de casa. Fui caminhar. Precisava de ar. Voltei no final da tarde. O casamento devia estar começando agora, pensei. Ou talvez nem tivesse acontecendo. Talvez tivessem conseguido pagar outro buffet de última hora. Talvez tivessem feito algo mais simples. Ou talvez tivessem cancelado tudo e a culpa fosse minha. Mas eu não me importava mais. Eu tinha feito o que era certo. Pelo menos, para mim. Sentei na varanda, naquela mesma cadeira de plástico, e olhei para o céu ficando escuro. E pela primeira vez em 9 anos, desde que a Marlene tinha morrido, eu me senti livre. Passei aquela noite acordado. Não consegui dormir nem meia hora seguida.
Toda vez que eu fechava os olhos, via a cara do Diego quando era pequeno, me abraçando na porta da oficina, todo sujo de graxa porque queria ficar perto de mim enquanto eu trabalhava. Pai, quando eu crescer, vou trabalhar com você. Ele dizia isso com os olhinhos brilhando. Eu acreditei, mas a vida mudou ele. Ou eu nunca conheci meu filho de verdade. De madrugada, lá para as 3 da manhã, eu levantei e fui até o quarto que era dele. Fazia anos que eu não entrava ali. Depois que ele saiu de casa, eu fechei a porta e deixei tudo como estava. As coisas dele ainda estavam guardadas. Troféus de futebol da escola, fotos na parede, até a cama com o mesmo lençol. Eu sentei na beirada da cama e fiquei olhando. Tem um quadro pequenininho na parede, uma foto nossa 2. Eu e ele no dia da formatura dele na faculdade de engenharia. Eu tava de terno, aquele terno barato que eu comprei só pra ocasião. Ele tava com a beca segurando o canudo. A gente tá sorrindo na foto, mas eu lembro que, naquele dia, ele mal falou comigo. Passou o tempo todo com os amigos, com a turma dele. Eu fiquei sozinho num canto, esperando a hora de ir embora. Mas eu sorri pra foto, porque eu sempre sorri. Saí do quarto dele e fui pra cozinha. Fiz um café bem forte, daqueles que a Marlene dizia que ia me matar um dia. Sentei na mesa e comecei a pensar. Comecei a lembrar das coisas. Das pequenas coisas que, na época, eu deixei passar. Mas que agora faziam sentido. Uns 2 anos atrás, eu fui na casa do Diego num domingo. Levei um frango assado que eu tinha feito, porque ele sempre gostou do meu frango. Toquei a campainha. Ele abriu a porta, mas não me deixou entrar direito. Ficou parado na entrada, com aquela cara de quem não estava esperando visita. Pai, você não avisou que ia vir. Eu dei risada. Filho, preciso avisar para visitar você? Ele não riu. Só pegou o frango da minha mão e disse: Valeu, pai. Mas hoje não dá. A Jéssica tá com dor de cabeça. Eu ouvi a voz dela lá dentro, rindo alto, conversando com alguém no telefone. Não tinha dor de cabeça nenhuma. Ele só não queria que eu entrasse. Outra vez, já faz uns 6 meses, eu estava passando perto do shopping e resolvi ligar para ele. Diego, tô aqui perto. Vamos tomar um café? Ele demorou para responder. Pai, não vai dar, tô ocupado. Meia hora depois, eu passei em frente a uma cafeteria e vi ele lá dentro, com a Jéssica. Os dois rindo, tomando café, comendo bolo. Ele me disse que estava ocupado, mas não estava ocupado demais para ela. Eu não entrei, só fiquei olhando de longe e fui embora. Eu sempre arrumei desculpa na minha cabeça. Ele está construindo a vida dele, ele está apaixonado. É normal se afastar um pouco dos pais, mas não era normal. Não era afastamento, era abandono. E eu fingia que não via. O sol começou a nascer. Eu continuava sentado ali, com a xícara de café fria na mão. O celular estava desligado ainda. Eu não queria falar com ninguém. Não queria ouvir desculpas. Não queria ouvir explicações. Eu só queria silêncio. Mas aí bateram na porta. Levantei, fui até lá, abri devagar. Era a dona Célia, minha vizinha. Uma senhora de uns 70 anos, viúva também, que morava na casa do lado. A gente sempre se cumprimentava, trocava umas palavras, mas nada muito além disso. Ela estava com uma cara preocupada. Bom dia, seu Walter. Desculpa incomodar tão cedo, mas... Tá tudo bem? Eu ouvi o senhor andando a noite toda. Fiquei preocupada. Eu forcei um sorriso. Tá tudo bem, dona Célia. Só não consegui dormir. Ela olhou para mim com aquele jeito de quem não acredita. O senhor quer entrar? Tomar um café? Ela balançou a cabeça. Não, obrigada. Mas se precisar conversar, eu tô aqui do lado. E foi embora. Gente boa, essa dona Célia. Mais gente boa que meu próprio sangue. Fechei a porta e voltei para a cozinha. Liguei o celular. 17 chamadas perdidas. 12 mensagens. Tudo do Diego. A última mensagem dizia: Pai, a gente conseguiu resolver de última hora. O casamento vai acontecer, mas eu nunca vou te perdoar por isso. Nunca vou te perdoar. Eu li aquilo umas 3 vezes e pensei: engraçado como o filho acha que só ele pode perdoar ou deixar de perdoar. Como se pai não tivesse sentimento. Como se pai não sangrasse. Deletei todas as mensagens. Bloqueei o número dele e segui minha vida. Os dias seguintes foram estranhos. Eu acordava, ia para a oficina, porque mesmo aposentado eu ainda fazia uns bicos, ajudava uns conhecidos com uns carros.
Voltava para casa, jantava sozinho, assistia televisão, dormia. A rotina de sempre. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu me sentia mais leve, mais inteiro. Eu tinha escolhido a minha dignidade. E isso tinha um peso bom. 2 semanas depois do casamento, eu estava na oficina mexendo num motor quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Era uma mulher. Voz educada, meio formal. O senhor é o Walter, pai do Diego? Eu gelei. Sou. Quem é? Ela respirou fundo. Meu nome é Andréia. Eu sou cunhada da Jéssica. A gente precisa conversar. Conversar sobre o quê? Ela hesitou. Sobre o que aconteceu no casamento. Sobre muita coisa, na verdade. O senhor pode me encontrar? Pessoalmente? Eu desconfiei na hora. Por que eu faria isso? A voz dela saiu baixa, quase num sussurro. Porque o senhor merece saber a verdade. Marcamos num café pequeno, perto do centro, no dia seguinte. Eu cheguei uns 10 minutos adiantado, nervoso, sem saber o que esperar. Sentei numa mesa do canto, pedi um café preto e fiquei olhando para a porta. Ela chegou pontualmente. Uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, séria. Me viu, acenou, veio até a mesa. Seu Walter? Eu confirmei. Ela sentou na minha frente, pediu um chá, ficou em silêncio por uns segundos. Então começou a falar. Eu me casei com o irmão da Jéssica faz 15 anos. Eu conheço ela desde nova. E eu preciso que o senhor saiba de uma coisa. O que ela fez com o senhor não foi a primeira vez. Eu franzi a testa. Como assim? Ela mexeu no chá sem beber. A Jéssica tem um histórico. Ela afasta as pessoas. Afasta a família do marido. Ela fez isso com o meu cunhado antes do Diego. Fez com o namorado anterior também. Ela não suporta dividir a atenção. Eu escutei em silêncio. Ela continuou. No casamento, teve um momento que eu vi tudo desmoronar. O buffet chegou atrasado. A comida veio pela metade. Foi um caos. A Jéssica surtou. Começou a gritar com todo mundo, dizendo que o pai do Diego tinha sabotado o casamento dela. Seu filho tentou acalmá-la, mas ela não parava. Foi constrangedor. Metade dos convidados ouviu. Eu senti o peito apertar. E o Diego? Ela olhou para mim com pena. Ele defendeu ela. Disse que o senhor tinha sido egoísta, que tinha estragado o dia mais importante da vida deles. Eu respirei fundo. Não era surpresa, mas doía ouvir. Por que você está me contando isso? Ela suspirou. Porque eu vi meu cunhado perder a mãe por causa dela. A mãe dele era uma mulher incrível, amorosa, sempre presente. A Jéssica começou a plantar na cabeça dele que a mãe era controladora, que queria mandar na vida deles. Aos poucos, ele foi se afastando. Hoje ele não fala mais com a própria mãe. Faz 3 anos. Ela olhou direto nos meus olhos. Eu não quero que aconteça o mesmo com o senhor e o Diego. Eu achei que o senhor precisava saber com quem está lidando. Eu agradeci. Ela pagou a conta dela, levantou, mas antes de ir embora disse: Seu Walter, o senhor fez a coisa certa. Cancelar aquele dinheiro foi a única forma de mostrar que o senhor não é capacho de ninguém. Não volte atrás. E foi embora. Fiquei sentado ali por mais 1 hora, processando tudo. Então era isso. Meu filho tinha se casado com uma mulher que ia destruir a nossa relação aos poucos. E ele nem percebia. Ou pior, ele percebia e não se importava. Voltei para casa com a cabeça pesada. Sentei na varanda, como sempre fazia quando precisava pensar. E foi aí que eu lembrei de uma coisa. Uma coisa que eu tinha esquecido. Ou talvez eu tivesse enterrado de propósito porque doía demais lembrar. Fazia uns 8 meses, numa sexta-feira de tarde, eu passei na casa do Diego sem avisar. Eu tinha um presentinho para Jéssica. Uma lembrancinha boba que eu tinha comprado numa lojinha. Eu queria fazer as pazes. Queria que ela gostasse de mim. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Mas a porta estava entreaberta. Eu empurrei devagar. Oi, tem alguém? Ouvi vozes na sala. Entrei. Eles estavam lá. Diego, Jéssica e mais uns 3 amigos do casal. Todos rindo alto, tomando cerveja, comendo petiscos. Quando me viram, o silêncio foi imediato. A Jéssica olhou para mim com uma cara de nojo. Seu Walter, o senhor não foi convidado. Eu gelei. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Estendi a sacolinha. Ela nem pegou. Não precisa. O senhor pode ir. Os amigos ficaram sem graça. O Diego levantou, veio até mim, pegou meu braço
e me levou até a porta. Pai, por favor, não faz isso. Eu olhei para ele, confuso. Fazer o quê, filho? Eu só vim te visitar. Ele evitou meu olhar. Pai, a Jéssica pediu para você não vir sem avisar. Respeita isso. E fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali, parado na frente da porta, segurando aquela sacolinha idiota, me sentindo o ser mais patético do mundo. Voltei pro carro, sentei no banco e chorei. Chorei que nem criança, porque naquele momento eu percebi, eu tinha perdido meu filho. E o pior é que ele tinha deixado eu perder. Agora, sentado na varanda, eu pensava em tudo isso de novo. E eu entendia. Aquela mulher tinha feito isso de propósito. Tinha testado até onde ela podia ir. E o Diego deixou. Ele deixou ela me humilhar, me expulsar, me tratar como lixo. E agora ele tinha se casado com ela. Naquela noite, eu peguei uma caixa velha que estava guardada no armário. Dentro tinha cartas, fotos antigas, documentos. Eu procurei até achar o que eu queria. A certidão de nascimento do Diego. Eu segurei aquele papel fino, amarelado pelo tempo, e li o nome dele completo. Diego Henrique da Silva. Nome que eu e a Marlene escolhemos juntos, deitados na cama do hospital, ela ainda cansada do parto, segurando nosso bebê no colo. Que tal, Diego? Ela disse. Eu adorei na hora. E se o segundo nome for Henrique? Por causa do meu pai. Ela sorriu. Perfeito. Guardei a certidão de volta. Fechei a caixa. E percebi que aquele menino que eu criei, que eu amei, que eu protegi com tudo que eu tinha, ele não existia mais. No lugar dele tinha um homem que eu não conhecia. Um homem que tinha me jogado fora como se eu fosse nada. No dia seguinte, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Liguei para um advogado. O nome do advogado era Dr. Marcelo, um conhecido de um amigo da oficina, especializado em questões de família. Eu marquei para segunda-feira de manhã. Cheguei no escritório dele nervoso, suando frio, sem saber direito o que ia dizer. Ele me recebeu numa sala pequena, cheia de livros e papéis. Um homem de uns 50 anos, calvo, óculos de grau, jeito sério, mas acolhedor. Senta aí, seu Walter. Me conta o que está acontecendo. Eu contei tudo, desde o começo. Desde a morte da Marlene, passando pelo afastamento do Diego, pelas humilhações da Jéssica, pelo casamento, pela ligação proibindo eu de ir, pelo cancelamento da transferência. Falei sem parar por uns 20 minutos. Ele só escutava, anotando algumas coisas num bloquinho. Quando eu terminei, ele tirou os óculos, limpou com a camisa e olhou para mim. Seu Walter, o senhor quer processar seu filho? Eu fiquei em silêncio. Processar. A palavra era pesada. Não sei, eu só quero que ele entenda o que fez comigo. O Dr. Marcelo balançou a cabeça. Entender, filho, não entende por processo. Filho entende quando quer entender, ou quando perde. Ele se inclinou para frente. Mas se o senhor quer justiça, se o senhor quer que fique registrado em algum lugar que o senhor não foi errado nessa história, eu posso ajudar. A gente pode entrar com uma ação de dano moral. O senhor tem provas? Mensagens, áudios, testemunhas? Eu pensei. Tinha as mensagens que ele mandou. Tinha a ligação da véspera do casamento. Não gravei, mas eu lembrava de cada palavra. Tenho as mensagens, mas não sei se isso é suficiente. Ele anotou. É um começo. Vou te pedir uma coisa. Junta tudo que o senhor tem. Prints de mensagens, extratos bancários mostrando que o senhor pagou o buffet. Se tiver alguma testemunha que viu as humilhações, melhor ainda. E aí a gente vê o que dá para fazer. Eu saí de lá decidido. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre mostrar que eu não era invisível, que eu existia, que eu tinha valor. Passei os dias seguintes revirando tudo. Procurei no celular velho, no computador, em e-mails. Achei mensagens que eu tinha esquecido. Uma delas, de 1 ano atrás, o Diego mandou. Pai, a Jéssica pediu para você não mandar mais mensagem no grupo da família dela. Tá incomodando. Eu nem sabia que estava incomodando. Eu só mandava bom dia. Algumas fotos de receitas, coisas bobas. Mas para ela, eu incomodava só de existir. Achei também uns comprovantes de transferências antigas. Dinheiro que eu tinha mandado para o Diego ao longo dos anos. Pequenas quantias, 500 aqui, 300 ali, 1.000 quando ele precisou trocar o pneu do carro. Somando tudo, dava quase 15 mil reais. Ele nunca devolveu, nunca ofereceu. E eu nunca cobrei. Porque pai não cobra de filho, né?
mas talvez devesse. Numa quinta-feira à tarde, eu estava organizando os papéis quando a campainha tocou. Fui até a porta. Era a dona Célia de novo. Dessa vez ela estava com uma travessa nas mãos. Boa tarde, seu Walter. Fiz um bolo de fubá e trouxe um pedaço para o senhor. Eu agradeci. Peguei a travessa. Convidei ela para entrar. A gente sentou na sala. Ela olhou ao redor. Viu os papéis espalhados na mesa. O senhor está resolvendo alguma coisa importante? Eu suspirei. E contei. Não sei porquê, mas eu contei. Falei do Diego, da Jéssica, do casamento, do advogado. Ela escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando eu terminei, ela segurou minha mão. Seu Walter, eu perdi meu marido faz 12 anos. A gente tinha 2 filhos. Um deles se afastou de mim depois que ele conheceu a esposa. Hoje eu não vejo meu neto. Não participo da vida deles. Eu sei como o senhor se sente. Os olhos dela encheram de lágrima. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. A gente não pode forçar filho a amar a gente. A gente só pode escolher se respeitar. Ela foi embora logo depois. Mas as palavras ficaram. A gente só pode escolher se respeitar. E era isso que eu estava fazendo. Depois de uma vida inteira me curvando, me anulando, aceitando migalhas, eu estava escolhendo me respeitar. Uma semana depois o Dr. Marcelo me ligou. Seu Walter, juntei tudo que o senhor me passou. Dá para entrar com a ação. Mas eu preciso te avisar. Isso vai criar uma guerra. Seu filho vai revidar. A nora dele vai piorar. O senhor está preparado? Eu respirei fundo. Eu tô. Mas antes de protocolar qualquer coisa, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava tomando café quando o celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi com cuidado. Alô? Uma voz masculina, jovem. Seu Walter? Aqui é o Bruno, primo do Diego. A gente se viu uma vez no aniversário dele, uns anos atrás. Eu lembrei vagamente. Oi, Bruno, tudo bem? Ele hesitou. Eu precisava te contar uma coisa. Sobre o casamento. Meu coração acelerou. Pode falar. Ele respirou fundo. Eu estava lá. Eu vi tudo. E cara, foi muito feio. A Jéssica perdeu a linha. Quando o buffet chegou incompleto, ela começou a gritar que a culpa era sua, que você tinha sabotado de propósito. Ela disse na frente de todo mundo que você era um velho amargurado, que nunca aceitou ela, que você só queria destruir a felicidade do seu filho. Eu fechei os olhos. E o Diego? A voz dele saiu baixa. Ele não te defendeu, tio. Ele ficou quieto. E depois, quando os convidados começaram a ir embora mais cedo por causa do climão, ele ainda disse que você tinha estragado o dia dele. Eu agradeci ao Bruno. Desliguei. E pela primeira vez em semanas, eu chorei de novo. Mas não era choro de fraqueza. Era choro de aceitação. Eu tinha perdido meu filho de vez. E não havia mais volta. Liguei para o Dr. Marcelo. Pode protocolar a ação. O Dr. Marcelo me explicou que não era garantia de nada, que juiz é imprevisível, que podia demorar meses, até anos. Mas eu não estava fazendo aquilo pelo resultado. Eu estava fazendo para que ficasse registrado. Para que meu filho soubesse que ele não podia me tratar daquele jeito e sair impune. 3 dias depois, ele recebeu a notificação. Eu sei porque ele me ligou. Desbloqueei o número dele sem querer. E quando vi a chamada entrando, quase não atendi. Mas atendi. Alô? A voz dele estava transtornada. Pai, o que é isso? Uma ação de dano moral? Você está processando o seu próprio filho? Eu fiquei calmo. Tô. Ele explodiu. Você enlouqueceu? Isso é ridículo. Você quer me humilhar? Quer dinheiro? É isso. Eu respirei fundo antes de responder. Diego, eu não quero dinheiro. Eu quero respeito. Coisa que você nunca me deu. Ele bufou. Respeito? Pai, você estragou meu casamento. Você cancelou o pagamento um dia antes. Você me deixou na mão. Eu senti a raiva subir. Eu te deixei na mão? Eu que passei a vida inteira te carregando nas costas? Eu que trabalhei que nem condenado para te dar tudo? Eu te deixei na mão? Ele ficou em silêncio. Continuei. Você me proibiu de ir no seu casamento, Diego. No casamento que eu paguei. Você escolheu uma mulher que me odeia ao invés de escolher seu próprio pai. E você acha que eu te deixei na mão? A voz dele saiu mais baixa, mas ainda raivosa. A Jéssica é minha esposa agora. Você vai ter que aceitar. Eu fechei os olhos. Não, filho. Eu não vou. Eu não vou aceitar ser tratado como lixo por ela. E muito menos por você.
Então segue tua vida com ela e me deixa seguir a minha. Ele xingou. Disse coisas que eu prefiro não repetir e desligou. Fiquei ali, parado na sala, olhando para o celular, e percebi que não sentia mais nada, nem raiva, nem tristeza. Só um vazio estranho, como se uma parte de mim tivesse morrido ali. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Acordava cedo, ia para a oficina, trabalhava, voltava, jantava, dormia. Mas a cabeça não parava. Eu ficava pensando em tudo. Em como a vida tinha virado do avesso tão rápido. Em como eu tinha certeza de que era um bom pai. E agora eu me perguntava, será que eu fui? Será que eu errei em algum lugar? Será que eu mimei demais? Ou amei de menos? Uma tarde, eu estava consertando um carro na oficina quando o dono do veículo puxou conversa. Era um senhor mais velho que eu, uns 70 e poucos, chamado seu Antônio. A gente sempre trocava umas palavras quando ele vinha. E aí, Walter, como vão as coisas? Eu dei de ombros. Vão indo. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Problema de família? Eu parei o que estava fazendo. E contei. Não sei por que eu contei para tanta gente naqueles dias. Talvez porque eu precisava botar para fora. Talvez porque guardar aquilo dentro de mim estava me matando. Ele escutou tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ele balançou a cabeça. Walter, eu tenho 4 filhos. 2 deles não falam mais comigo. Um porque eu não ajudei ele quando ele quis abrir um negócio que eu achava furada. Outro porque eu não aceitei a namorada dele. Uma mulher casada que largou o marido para ficar com ele. Ele olhou para mim com olhos cansados. Filho, meu amigo, é loteria. Você cria, você ama, você dá tudo, mas não tem garantia de nada. Às vezes você faz tudo certo e mesmo assim perde. Aquilo me pegou, porque era verdade. Eu tinha feito tudo o que eu achava certo, mas não foi suficiente. 2 semanas depois da notificação, eu recebi uma mensagem. Não era do Diego, era da Jéssica. A primeira vez que ela entrava em contato comigo diretamente. Seu Walter, o senhor é uma pessoa desprezível. O senhor está destruindo o casamento do seu próprio filho por puro egoísmo. Espero que o senhor se sinta orgulhoso. Eu li aquilo 3 vezes. E pela primeira vez, eu respondi. Jéssica, eu não destruí nada. Vocês 2 fizeram isso sozinhos quando me trataram como lixo. E pode ter certeza, eu me sinto orgulhoso sim. Orgulhoso de ter tido coragem de me impor. Ela não respondeu. Mas meia hora depois, o Diego me ligou de novo. Dessa vez ele estava mais calmo, mas a frieza na voz era pior que a raiva. Pai, você respondeu para Jéssica. Você não devia ter feito isso. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Ah, eu não devia? Mas ela podia me xingar, né? Ela podia me chamar de desprezível, mas eu não posso responder? Ele suspirou. Pai, para com isso. Retira essa ação. Vamos esquecer tudo e seguir em frente. Eu senti o sangue ferver. Seguir em frente? Como? Com você me tratando do mesmo jeito? Com ela me humilhando e você deixando? Não, Diego. Não vai ter seguir em frente. Ou você me respeita, ou você some da minha vida de vez. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Então disse com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido antes. Então tá bom, pai. Se é assim que você quer, então acabou. Você não é mais meu pai. E eu não sou mais seu filho. E desligou. Eu fiquei ali, no meio da sala, com o celular na mão. As palavras dele ecoando na minha cabeça. Você não é mais meu pai. Eu deixei o celular cair no sofá. Fui até o quarto. Sentei na cama. E dessa vez, eu não chorei. Porque não tinha mais lágrima. Só tinha aceitação. Naquela noite, eu sonhei com a Marlene de novo. A gente estava sentado na varanda, igual ao sonho de antes. Mas dessa vez, ela não disse nada. Só segurou minha mão. E aquilo bastou. Passaram-se 2 meses desde que o Diego disse que eu não era mais pai dele. 2 meses de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Era como se eu tivesse morrido para ele. E de certa forma, eu tinha aceitado isso. A dor ainda estava ali, mas eu tinha aprendido a conviver com ela. Tipo uma cicatriz que não sara direito, mas que você aprende a não cutucar. A ação estava correndo na justiça. O Dr. Marcelo me ligava de vez em quando para dar notícias. Eles apresentaram defesa, seu Walter. Alegaram que o senhor que se afastou, que sempre foi ausente. Eu ri quando ouvi isso. Ausente. Eu que trabalhei feito louco a vida inteira para dar tudo para aquele menino.
ausente. Mas não adiantava ficar com raiva. Cada um conta a história do jeito que quer. Eu estava aprendendo a viver de novo. Comecei a frequentar um grupo de convivência para idosos que funcionava toda terça e quinta no centro comunitário perto de casa. A dona Célia que me convidou. No começo eu resisti. Dona Célia, eu não sou de ficar conversando com gente estranha. Ela insistiu. Vai fazer bem para o senhor. Conhecer gente nova, sair de casa. E ela tinha razão. No grupo, eu conheci seu Osvaldo, um senhor de 70 anos que tinha perdido a esposa recentemente. A gente se identificou logo de cara. Ele também tinha problema com o filho. O dele tinha se mudado para São Paulo e nunca mais deu notícia. Sumiu, Walter, como se eu não existisse. A gente ficava conversando depois das reuniões, tomando café, trocando experiências. Era bom ter alguém que entendia. Numa dessas tardes, a gente estava sentado no banco da praça quando ele me perguntou: "Você se arrepende de ter processado seu filho?" Eu pensei antes de responder. Não, eu me arrependo de ter demorado tanto para me impor. Ele assentiu. É difícil, né? A gente sempre acha que amor de pai é aguentar tudo, mas não é. Amor também é saber a hora de soltar. Uma tarde, eu estava em casa quando a campainha tocou. Fui atender. Era um homem jovem, uns 30 anos, bem vestido com uma pasta na mão. Boa tarde. O senhor é Walter? Eu confirmei, desconfiado. Sou. Quem é o senhor? Ele estendeu um cartão. Meu nome é Ricardo. Sou jornalista. Eu soube da sua história e gostaria de fazer uma matéria. Eu gelei. Como assim? Ele explicou que um conhecido dele trabalhava no fórum e tinha comentado sobre o caso. É uma história forte, seu Walter. Um pai que processa o filho por abandono afetivo. Isso gera debate, faz as pessoas pensarem. Eu balancei a cabeça. Não quero aparecer em jornal. Não quero exposição. Ele insistiu. O senhor não precisa mostrar o rosto. Pode ser anônimo. Mas eu acho que sua história pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa. Eu disse que ia pensar. Ele deixou o contato e foi embora. Fiquei o dia inteiro pensando nisso. Será que valia a pena expor aquilo? Será que adiantava? Conversei com a dona Célia sobre isso. Ela foi direta. Se o senhor acha que pode ajudar alguém, faz, mas não faça por vingança. Eu liguei para o jornalista 2 dias depois. Eu aceito, mas não quero que meu nome apareça, nem foto, nem nada que me identifique. Ele concordou. A entrevista foi feita na minha casa, só com áudio. Eu contei tudo, desde o início. Ele gravou, fez perguntas, anotou. No final, ele desligou o gravador e olhou para mim. Seu Walter, o senhor é um homem corajoso. Eu dei de ombros. Não sou corajoso, não. Só tô cansado de ser capacho. A matéria saiu numa segunda-feira, num site de notícias local. O título era: Pai processa filho por abandono afetivo após ser proibido de ir ao casamento. Não tinha meu nome, só dizia aposentado de 66 anos. Mas a repercussão foi imediata. O texto foi compartilhado milhares de vezes. Gente comentando, opinando, uns me defendendo, outros me atacando. Filho não deve nada a pai. Pai também tem sentimento. Isso é mimimi. Isso é justiça. Eu nem sabia que a matéria tinha viralizado até a dona Célia me mostrar no celular dela. Seu Walter, olha quanta gente está falando sobre o senhor. Eu li alguns comentários. A maioria era de gente mais velha, pais e mães que passavam pelo mesmo. Eu também fui abandonada pelo meu filho. Minha filha me largou depois que casou. A gente cria cobra para ser picado. Aquilo me apertou o peito. Porque eu via que não era só eu. Tinha muita gente sofrendo calada. 2 dias depois da matéria, algo aconteceu. Eu estava na oficina quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? A voz era feminina, jovem, chorosa. Seu Walter, aqui é a Amanda. Eu sou namorada do primo do Diego, o Bruno. Eu lembrei dele, o que tinha me ligado contando do casamento. Oi, Amanda. Tudo bem? Ela fungou. Seu Walter, eu li a matéria. E eu sei que é sobre o senhor. O Bruno comentou. Eu fiquei tenso. O que você quer? Ela hesitou. Eu queria te contar uma coisa, sobre a Jéssica. Meu coração acelerou. Pode falar. Ela respirou fundo. Na semana passada, eu estava na casa da minha sogra, e a Jéssica estava lá. Ela não sabia que eu estava no quarto dos fundos. Ela estava conversando com umas amigas na sala, e eu ouvi ela falando sobre o senhor. Eu apertei o celular. O que ela disse? A voz da Amanda saiu baixa.
envergonhada. Ela disse que conseguiu o que queria, que afastou o senhor do Diego, que agora ela tinha ele só para ela. Ela riu, seu Walter. Ela riu dizendo que o senhor era patético, que caiu direitinho na armadilha. Eu fechei os olhos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Armadilha? Amanda continuou. Ela disse que planejou tudo desde o começo, que foi afastando o senhor aos poucos, colocando o Diego contra você, fazendo ele acreditar que o senhor era o problema. E que o lance do casamento foi a cartada final. Eu não consegui falar nada. Ela concluiu. Eu achei que o senhor precisava saber. Me desculpa trazer isso para o senhor, mas eu acho que é importante. Desliguei. Fiquei parado ali no meio da oficina, com uma chave inglesa na mão, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Não foi acidente. Não foi mal entendido. Foi premeditado. Calculado. Ela me destruiu de propósito. E meu filho deixou. Eu passei a noite inteira acordado depois daquela ligação da Amanda. As palavras dela ecoavam na minha cabeça sem parar. Ela planejou tudo desde o começo. Eu ficava repassando cada momento, cada situação, tentando enxergar os sinais que eu tinha ignorado. E eles estavam todos lá, sempre estiveram. Eu que fui cego demais, ou apaixonado demais pela ideia de ter uma família completa de novo. Lembrei da primeira vez que a Jéssica foi na minha casa. Fazia uns 2 anos. O Diego tinha insistido para eu fazer um almoço, conhecer ela direito. Eu limpei a casa inteira, arrumei tudo, fiz uma comida caprichada, preparei aquele macarrão que o Diego sempre gostou, com molho vermelho caseiro, farofa, carne assada. Coloquei a mesa bonita com toalha limpa, copos de vidro. Eu queria impressionar, queria que ela gostasse de mim. Quando eles chegaram, ela entrou olhando tudo com aquela cara. Sabe aquela cara de quem está avaliando, julgando? Ela passou o dedo na estante da sala, olhou para a poeira que grudou, franziu o nariz, sentou na ponta da cadeira, como se tivesse medo de encostar. Durante o almoço, ela mal comeu. Disse que estava sem fome, mas eu vi ela olhando para o prato com desprezo. O Diego comeu normal, elogiou a comida. Ela não disse uma palavra. No final, quando estavam indo embora, eu abracei meu filho na porta. Ela ficou do lado, mexendo no celular. Eu estendi a mão para ela. Foi um prazer te receber aqui, Jéssica. Ela olhou para minha mão como se fosse suja. Apertou rapidinho, soltou, limpou a mão na calça e disse: Obrigada pelo almoço, seu Walter. Nenhum elogio, nenhum carinho, só frieza. Eu devia ter percebido ali que ela nunca ia me aceitar. Mas eu achei que era só timidez. Achei que com o tempo ela ia se soltar, ia me conhecer melhor. Que idiota eu fui. Depois daquele dia, toda vez que eu sugeria alguma coisa, ela arrumava desculpa. Diego, vamos jantar na casa do seu pai no domingo? Ele até topava, mas aí ela dizia: Amor, lembra que a gente tem aquele compromisso? Sempre tinha compromisso. Sempre tinha alguma coisa mais importante. E aos poucos, ele foi parando de topar também. Foi aceitando as desculpas dela como verdade. Foi me deixando para trás. Eu levantei da cama às 5 da manhã. Não adiantava ficar deitado se eu não ia dormir mesmo. Fui para a cozinha, fiz café, sentei na mesa. Peguei o celular e reli a mensagem que a Amanda tinha mandado depois da ligação. Seu Walter, se o senhor precisar, eu posso testemunhar. Eu ouvi tudo. Não é justo o que fizeram com o senhor. Eu salvei aquela mensagem. Liguei para o Dr. Marcelo assim que deu 8 horas. Doutor, eu tenho uma testemunha nova. Uma que pode mudar tudo. Contei sobre a ligação da Amanda, sobre o que ela tinha ouvido. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Seu Walter, isso é grave. Se ela realmente testemunhar que houve premeditação, manipulação psicológica, isso fortalece muito o caso. Mas o senhor tem certeza que ela vai manter a palavra? Eu pensei. Ela pareceu sincera, pareceu incomodada com o que ouviu. Ele anotou tudo. Vou entrar em contato com ela. Vamos ver no que dá. Passei os dias seguintes numa ansiedade estranha. Não era só sobre o processo, era sobre a confirmação. A confirmação de que eu não tinha enlouquecido, de que eu não tinha inventado as humilhações. Elas eram reais e eram propositais. Na quinta-feira, eu estava no grupo de convivência quando a dona Célia puxou conversa. Seu Walter, o senhor está diferente. Aconteceu alguma coisa? Eu contei sobre a ligação da Amanda. Ela ficou boquiaberta. Essa mulher é o demônio, seu Walter. E seu filho é cego. Eu balancei a cabeça.
Ele não é cego, dona Célia. Ele é conivente. Tem diferença. Seu Osvaldo, que estava sentado do outro lado, entrou na conversa. Walter, eu vou te falar uma coisa que dói, mas é verdade. Tem filho que escolhe a mulher e deixa o pai para trás. E não adianta você lutar contra isso. Ele escolheu. E você tem que aceitar que perdeu. Aquilo me cortou. Mas era verdade. Eu tinha perdido meu filho. E não ia ter volta. Naquela noite, eu estava em casa quando recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Oi, seu Walter. Aqui é a Andréia, a cunhada da Jéssica que conversou com o senhor naquela vez. Eu soube da matéria que saiu. Eu queria te dizer que eu admiro sua coragem. E se precisar de mim para testemunhar também, eu estou à disposição. Eu reli aquela mensagem umas 5 vezes. 2 testemunhas. 2 pessoas que não me deviam nada, mas que estavam dispostas a falar a verdade. Isso significava alguma coisa. Significava que eu não estava sozinho. Que tinha gente que via o que eu via, que entendia o que eu sentia. Respondi. Obrigado, Andréia. Isso significa muito para mim. Ela mandou de volta. Seu Walter, eu vi minha sogra definhar por causa da Jéssica. Vi uma mulher forte, cheia de vida, se transformar numa sombra porque o filho dela escolheu a esposa ao invés dela. Eu não quero que aconteça o mesmo com o senhor. O senhor merece justiça. Na sexta seguinte, o Dr. Marcelo me ligou. Seu Walter, boas notícias. A Amanda aceitou dar depoimento. E a Andréia também. Eu marquei para a semana que vem no escritório, vou colher os relatos delas formalmente. Isso vai pesar muito no processo. Eu senti um alívio misturado com tristeza. Alívio porque finalmente as coisas estavam saindo do lugar. Tristeza porque aquilo tudo confirmava que meu filho tinha sido manipulado. E mesmo assim, ele tinha escolhido ficar do lado de quem me destruiu. Mas algo ainda me incomodava. Eu precisava entender uma coisa. Por que a Jéssica me odiava tanto? Eu nunca tinha feito nada para ela. Nunca tinha sido grosseiro. Nunca tinha desrespeitado. Por que aquela necessidade de me afastar, de me destruir? Eu não conseguia entender. Até que numa terça-feira de tarde, eu recebi uma ligação que explicou tudo. Era a mãe da Jéssica. Uma mulher que eu nunca tinha conhecido, que nunca tinha falado comigo. A voz dela era fria, direta. Seu Walter, aqui é Sônia, mãe da Jéssica. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu gelei. Pode falar. Ela respirou fundo. Minha filha tem um problema, desde pequena. Ela não consegue dividir as pessoas que ela ama. Ela é possessiva, controladora, já destruiu amizades, já afastou famílias, e agora está fazendo isso com o seu filho. Eu não sabia o que dizer. Ela continuou. Eu tentei alertar o Diego antes do casamento. Tentei conversar com ele. Disse que ela precisava de ajuda, de terapia. Ele não quis ouvir. Disse que eu estava com ciúmes, que eu não aceitava a felicidade dela. A voz dela falhou. Eu perdi minha filha também, seu Walter. Ela não fala mais comigo desde o noivado. Disse que eu era tóxica, que eu queria controlar a vida dela. Ela começou a chorar. Eu só queria que ela fosse feliz. Mas ela não sabe ser feliz sem controlar tudo ao redor. Eu fiquei em silêncio, processando aquilo. Até a própria mãe tinha sido cortada. Por que a senhora está me contando isso? Ela fungou. Porque eu vi a matéria. E eu reconheci o padrão. O que ela fez com o senhor, ela fez comigo. E vai fazer com outras pessoas. Ela não para. Ela pausou. Se o senhor conseguir provar na justiça o que ela fez, talvez o Diego acorde. Talvez ele perceba que casou com uma pessoa doente. Eu agradeci. Ela se ofereceu para testemunhar também. 3 testemunhas agora. 3 pessoas confirmando que a Jéssica tinha um padrão de destruição. 3 vozes contra ela. Mas o que mais me marcou naquela conversa foi uma coisa que a Sônia disse antes de desligar. Seu Walter, não desista do seu filho, mesmo que ele tenha desistido do Senhor, porque um dia, quando ele acordar dessa ilusão, ele vai precisar de alguém para voltar, e esse alguém pode ser o Senhor. Eu desliguei o telefone. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, o céu estava laranja, as nuvens pareciam algodão. E eu pensei, será que eu conseguia perdoar? Será que se um dia ele voltasse, eu conseguiria abrir a porta de novo? Eu não sabia a resposta, mas eu sabia que, por enquanto, eu tinha que seguir em frente. Tinha que continuar lutando, não por vingança,
mas por dignidade. Os depoimentos foram colhidos numa segunda-feira de manhã. Eu não quis estar presente. O Dr. Marcelo achou melhor assim, disse que era mais formal, mais sério, mas ele me ligou no final da tarde para me contar como tinha sido. Seu Walter foi muito forte. As três foram categóricas. A Amanda contou exatamente o que ouviu. A Andréia trouxe documentos, prints de conversas antigas onde a Jéssica falava mal do senhor num grupo de família. E a mãe dela chorou o tempo todo. Eu escutei tudo em silêncio. Ele continuou. A Sônia disse que tentou internar a filha 2 vezes por comportamento obsessivo, mas a Jéssica fugiu das clínicas. Ela trouxe laudos médicos antigos de quando a Jéssica era adolescente. Transtorno de personalidade, necessidade de controle extremo, dificuldade em lidar com vínculos afetivos de terceiros. Eu fechei os olhos. Meu filho tinha se casado com uma pessoa doente, e eu não tinha como salvá-lo. 2 semanas depois, eu estava na oficina quando recebi uma ligação estranha. Não era número desconhecido. Era o número do Diego. Mas não era ele quem estava falando. Era a Jéssica. A voz dela saiu baixa, controlada, perigosa. Seu Walter, eu sei o que o senhor está fazendo. Sei que arrumou gente para falar mal de mim, mas o senhor não vai ganhar. O Diego é meu, e o senhor nunca mais vai chegar perto dele. Eu respirei fundo antes de responder. Jéssica, eu não arrumei ninguém. As pessoas vieram até mim porque viram o que você é. E uma hora, o Diego também vai ver. Ela deu uma risada seca. Ele nunca vai ver, porque ele me ama. E ele te odeia. Aceita isso logo e para de tentar destruir minha vida. Eu senti a raiva subir. Destruir sua vida? Você destruiu a minha. Você me afastou do meu filho de propósito, manipulou ele, virou ele contra mim. Ela gritou. Porque o senhor não prestava. O senhor era um peso, um velho chato que só atrapalhava. Eu desliguei na cara dela, mas minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, de raiva, de indignação. Aquela mulher tinha roubado meu filho de mim e ainda tinha coragem de me culpar. Meia hora depois, o Diego me ligou. A voz dele estava alterada. Pai, o que você disse para Jéssica? Ela tá chorando, desesperada, dizendo que você xingou ela. Eu gelei. Diego, eu não xinguei ninguém. Ela me ligou, me provocou e eu desliguei. Só isso. Ele não acreditou. Pai, para com isso. Para de perseguir minha esposa. Você tá obcecado. Tá doente. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Eu tô doente? Eu? Diego, abre os olhos. Essa mulher tá te manipulando. Ela te afastou de mim, da sua família, de todo mundo. E você não vê. Ele berrou. Eu vejo sim. Eu vejo um pai egoísta que não aceita que eu cresci, que eu casei, que eu tenho minha própria vida. Eu gritei de volta. Eu aceito você ter sua vida. Eu não aceito você me tratar como lixo. Eu não aceito você me humilhar, me proibir de ir no seu casamento, me abandonar. Silêncio do outro lado. Então ele disse, com uma frieza que cortou minha alma. Você não foi proibido de ir no meu casamento, pai. Você escolheu não ir. Você escolheu cancelar o dinheiro, sabotar tudo e agora fica bancando a vítima. Eu fechei os olhos. Ela tinha virado a história na cabeça dele. Tinha feito ele acreditar que a culpa era minha. Diego, ela te ligou do seu telefone agora há pouco. Me xingou, me provocou. Pergunta para ela. Vai, pergunta. Ele hesitou. Depois disse. Ela não faria isso. E desligou. Eu sentei no chão da oficina. Coloquei a cabeça entre as mãos. E percebi que não tinha mais o que fazer. Meu filho estava perdido. Completamente perdido. Naquela noite, eu não consegui jantar. Fiquei sentado na varanda, olhando para o escuro, pensando em tudo. Pensei em desistir do processo. Pensei em sumir, em me mudar para longe, em começar de novo em outro lugar onde ninguém me conhecesse. Mas aí eu lembrei das palavras da Sônia. Não desista do seu filho. Na sexta-feira seguinte, o Dr. Marcelo me chamou no escritório. Quando cheguei, ele estava com uma cara estranha. Seria boa? Senta, seu Walter. Eu sentei nervoso. Ele abriu uma pasta. O juiz marcou audiência de conciliação. Ele quer ouvir as partes pessoalmente antes de dar sentença. Meu coração disparou. Eu vou ter que ver o Diego? Ele assentiu. Vai. E a Jéssica também provavelmente vai estar lá. A audiência foi marcada para dali 3 semanas. 3 semanas que pareceram 3 anos. Eu não dormi direito nenhuma noite. Ficava imaginando como seria. O que eu ia dizer?
Como o Diego ia me olhar? Se ele ia me olhar. No dia da audiência, eu acordei às 5 da manhã. Tomei banho, coloquei a roupa social que eu tinha, a mesma da formatura dele. Olhei no espelho. Eu estava mais velho, mais cansado, mais quebrado, mas eu estava de pé. E isso já era alguma coisa. Cheguei no fórum 15 minutos adiantado. O Dr. Marcelo já estava lá, me esperando. Calma, seu Walter. Respira. Fala a verdade e deixa o resto com a justiça. A gente entrou na sala de audiência. Era pequena, com uma mesa grande no centro, cadeiras ao redor. O juiz ainda não tinha chegado. Então a porta se abriu, e ele entrou. Meu filho, meu Diego. Atrás dele a Jéssica, de mãos dadas com ele. Os dois me viram. Ele desviou o olhar na hora. Ela me encarou com ódio. Sentaram do outro lado da mesa. O silêncio era insuportável. O juiz entrou logo depois. Um homem de uns 60 anos, sério, de óculos. Sentou na cabeceira da mesa. Bom dia a todos. Antes de começarmos, quero deixar claro que essa audiência é uma tentativa de conciliação. Família não se resolve na justiça, se resolve no diálogo. Então vamos tentar dialogar. Ele olhou para mim. Senhor Walter, o senhor gostaria de começar? Eu respirei fundo. Olhei para o meu filho. Ele ainda não olhava para mim. Comecei a falar. Eu só queria que meu filho me respeitasse. Só isso. Eu não quero dinheiro. Não quero vingança. Eu só queria ser tratado com dignidade. Minha voz falhou. Eu criei esse menino sozinho depois que a mãe dele morreu. Trabalhei a vida inteira para dar tudo para ele. E no final, ele me descartou como se eu fosse nada. O juiz olhou para o Diego. Senhor Diego, o senhor gostaria de se manifestar? Ele finalmente me olhou. E o que eu vi naqueles olhos me destruiu. Não era raiva. Era indiferença. Eu não descartei meu pai. Eu só estabeleci limites. Ele não aceitou. O juiz franziu a testa. Que limites? Diego respirou fundo. Limites de respeito à minha esposa. Ele nunca gostou dela, sempre a tratou mal. Eu ia abrir a boca para contestar, mas o Dr. Marcelo me segurou. Então o juiz fez uma pergunta que mudou tudo. Senhor Diego, o senhor estava presente quando sua esposa ligou para o seu pai há 2 semanas? Disse que meu pai a xingou, a ofendeu. O juiz folheou uns papéis. Interessante, porque segundo o depoimento de uma das testemunhas, a senhora Jéssica usou o telefone do senhor sem sua permissão, ligou para o seu pai e foi ela quem o provocou e xingou. Jéssica empalideceu. Diego olhou para ela confuso. Amor, é verdade isso? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, ele está mentindo. Eu só liguei para tentar fazer as pazes. O juiz levantou a mão. Senhora Jéssica, a senhora está sob juramento. Mentir aqui é crime. Ele pegou outro papel. Além disso, temos 3 testemunhas que depuseram contra a senhora. Uma delas é sua própria mãe. Ela levantou alterada. Minha mãe é doente. Ela inventa coisas. Ela sempre me perseguiu. O juiz manteve o tom calmo. Sua mãe apresentou laudos médicos seus, senhora Jéssica. Laudos que comprovam um histórico de transtorno de personalidade, comportamento obsessivo e manipulador. A senhora estava em tratamento? Ela ficou branca. Diego olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto. Dúvida. Medo. Jéssica, que laudos são esses? Ela começou a chorar. Amor, isso é tudo armação. Eles querem nos separar. Seu pai está fazendo isso de propósito. O juiz interrompeu. Senhora, por favor, sente-se. Ela sentou, tremendo. Ele olhou para o Diego. Senhor Diego, o senhor tinha conhecimento do histórico médico da sua esposa? Diego balançou a cabeça mudo. O juiz continuou. O senhor sabia que ela afastou a própria mãe? Que fez o mesmo com o ex-namorado e a família dele? Diego olhou para ela, esperando uma resposta. Ela só chorava. Amor, eu mudei. Eu não sou mais assim. Eu te amo. Ele passou a mão no rosto. Por que você nunca me contou? Ela segurou a mão dele. Porque eu tinha medo de te perder. O juiz deixou o silêncio pesar por uns segundos. Depois olhou para mim. Senhor Walter, o senhor tem algo a acrescentar? Eu olhei para o meu filho. Ele finalmente me encarou de verdade. E eu vi. Vi a confusão, a dor, a vergonha. Vi o menino que eu criei, perdido dentro daquele homem que ele tinha se tornado. Eu só quero que meu filho saiba que eu nunca deixei de amá-lo, que eu nunca quis destruir a felicidade dele. Eu só queria fazer parte da vida dele. Só isso.
A voz de Diego saiu baixa, quebrada. Pai. Jéssica apertou a mão dele. Amor, não escuta isso. Ele tá tentando te manipular. Mas ele soltou a mão dela, lentamente. E pela primeira vez, eu vi ele me olhar como antigamente, com aquele brilho que eu achei que tinha perdido para sempre. O juiz bateu a caneta na mesa. Vou dar minha decisão. Mas antes quero fazer uma proposta. Senhor Diego, o senhor aceita conversar com seu pai, sozinho, sem interferência de terceiros? Diego olhou para Jéssica. Ela balançou a cabeça. Amor, não. Ele vai encher sua cabeça. O juiz foi firme. Senhora Jéssica, o senhor Diego é adulto e capaz. Ele pode tomar suas próprias decisões. Diego respirou fundo e disse: eu aceito. O juiz determinou um intervalo de 30 minutos. Eu e Diego fomos para uma sala menor, só nós dois. Sentamos em lados opostos da mesa. O silêncio era pesado. Ele olhava para as próprias mãos. Eu esperava. Não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. Então ele falou: pai, eu não sabia. Dos laudos. Do histórico dela. Eu assenti. Eu imaginei. Ele levantou o olhar. Por que você não me contou antes? Antes de tudo isso? Eu suspirei. Diego, eu tentei. Toda vez que eu tentava me aproximar, ela me afastava. E você deixava. Você escolhia ela. Ele fechou os olhos. Eu achei que você tinha ciúmes. Que você não aceitava que eu tinha crescido. Eu balancei a cabeça. Filho, eu sempre aceitei. Eu só queria respeito. Queria ser tratado como seu pai, não como um estorvo. A voz dele saiu embargada. Eu deixei ela te tratar mal. Eu vi e não fiz nada. Ele começou a chorar. Eu vi ela te humilhar, te excluir, e eu não fiz nada porque eu tinha medo de perdê-la. Eu levantei, dei a volta na mesa, sentei ao lado dele. Diego, você não precisa ter medo de perder ninguém. Amor verdadeiro não exige que você abandone sua família. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Pai, eu estraguei tudo. Eu te tratei como lixo. Eu disse que você não era mais meu pai. A voz dele quebrou. Como você pode me perdoar? Eu segurei o ombro dele e senti algo que eu não sentia há anos. Meu filho precisando de mim. Filho, eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Ele desabou. Abraçou eu, chorando como criança. E eu abracei de volta. Apertei ele forte como eu fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelo. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito. A gente ficou ali por uns minutos. Só nós dois. Pai e filho. Depois ele se afastou. Enxugou as lágrimas. Pai, eu preciso consertar isso. Eu preciso sair dessa situação. Eu assenti. Você vai conseguir. Mas tem que ser você a tomar essa decisão, não eu. Ele concordou. Voltamos para a sala de audiência. Jéssica olhou para ele ansiosa. O rosto dele estava fechado. O juiz perguntou: chegaram a algum acordo? Diego olhou para mim. Depois olhou para o juiz. Doutor, eu gostaria de pedir um tempo. Para pensar, para processar tudo isso. Tem muita coisa que eu preciso resolver. O juiz assentiu. Entendo. Vou suspender a audiência por 30 dias. Nesse período, sugiro que o senhor busque terapia, tanto individual quanto de casal, se quiser tentar salvar o casamento. E que mantenha contato com seu pai. Diego concordou. Vou fazer isso. Jéssica se levantou, furiosa. Você vai escolher ele? Depois de tudo? Diego olhou para ela com uma firmeza que eu não conhecia. Eu vou escolher a verdade. E a verdade é que você me afastou do meu pai. E eu deixei. Ela tentou pegar na mão dele. Ele recuou. Jéssica, eu preciso de um tempo. Ela saiu da sala aos berros. Diego ficou. Quando todo mundo foi embora, ele veio até mim. Pai, eu sei que não dá para consertar tudo de uma hora para outra, mas você aceita tomar um café comigo? Eu senti os olhos encherem de lágrima. Aceito, filho. A gente saiu daquele fórum juntos, lado a lado. E pela primeira vez em anos, eu senti que talvez não tivesse perdido meu filho. Talvez ele só tivesse se perdido. E agora, ele estava tentando se achar de novo. A gente foi numa cafeteria simples, perto do fórum. Daquelas com mesa de fórmica e café passado na hora. Sentamos um de frente para o outro. Ele pediu um café com leite. Eu pedi café preto, como sempre. Ficamos em silêncio por uns minutos. Só o barulho das xícaras e das conversas ao redor. Então ele falou: Pai, eu tenho vergonha de olhar para você.
Eu balancei a cabeça. Não precisa ter. Ele insistiu. Preciso sim. Eu fui covarde. Eu deixei ela fazer aquilo tudo com você e eu não fiz nada. Eu respirei fundo antes de responder. Diego, você foi manipulado. Ela é doente. Mas você tem razão numa coisa. Você escolheu não ver. E isso dói mais do que qualquer coisa que ela fez. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Tomamos o café devagar. Ele me contou coisas que eu não sabia. Como ela controlava tudo. As amizades dele, os lugares que ele ia, até as roupas que ele usava. Ela dizia que era porque me amava, que queria me proteger. Eu acreditei. Contou que nos últimos meses ele tinha começado a perceber coisas estranhas. Crises de ciúmes sem motivo, acusações sem sentido, o isolamento cada vez maior. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Achei que eu estava sendo injusto com ela. Eu escutei tudo. E quando ele terminou, eu disse: Filho, agora você sabe a verdade. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Ele ficou em silêncio. Depois disse: Eu não sei ainda, pai. É difícil. Eu me casei com ela faz 2 meses. Eu prometi na frente de todo mundo que ia ficar com ela. Mas eu não sei se consigo continuar. Eu segurei a mão dele em cima da mesa. Promessa feita em cima de mentira não vale. Se você não é feliz, se você está sendo destruído, sair não é covardia. É sobrevivência. A gente ficou mais 1 hora conversando. Sobre tudo. Sobre a mãe dele, que ele disse que sentia falta todo dia. Sobre a oficina, que ele lembrava de brincar quando era pequeno. Sobre os domingos que a gente passava juntos, antes de tudo desmoronar. E no final, ele me perguntou: Pai, você acha que a gente consegue voltar a ser como era antes? Eu pensei bem antes de responder. Não, filho, a gente não consegue. Porque o que aconteceu deixou marca. Mas a gente pode construir algo novo, algo diferente, mas verdadeiro. Ele assentiu. Eu quero tentar, pai. Eu sorri. Eu também. Nos 30 dias seguintes, muita coisa mudou. Diego começou terapia. Ele me ligava quase todo dia. Me contava como estava sendo, o que ele estava descobrindo sobre si mesmo. Ele voltou a frequentar a casa. Não todo dia, mas 1, 2 vezes por semana. A gente jantava junto, conversava, assistia futebol. Coisas simples. Coisas que a gente tinha perdido. Jéssica tentou de tudo para recuperar o controle. Ligava chorando, mandava mensagens desesperadas, aparecia no trabalho dele. Ele bloqueou, mudou o número, pediu medida protetiva. E 3 semanas depois da audiência, ele pediu o divórcio. Pai, eu não aguento mais. Ela tá me destruindo. Eu apoiei. Faz o que você precisa fazer, filho. Eu tô aqui. O processo do divórcio foi rápido. Sem filhos, sem bens compartilhados, só papelada. Jéssica tentou dificultar, é claro. Pediu pensão, alegou abandono, inventou história. Mas o advogado do Diego era bom. E os laudos médicos pesaram contra ela. Em 2 meses estava tudo resolvido. Ele estava livre. Quanto ao meu processo, eu retirei. O Dr. Marcelo achou estranho. Seu Walter, o senhor está ganhando. As provas são todas a favor do senhor. Por que desistir agora? Eu expliquei. Doutor, eu não quero ganhar processo. Eu quero ganhar meu filho de volta. E eu já ganhei. Ele sorriu. O senhor é um homem sábio, seu Walter. Diego se mudou de volta para um apartamento pequeno, sozinho. Disse que precisava de um tempo para se encontrar, para se reconstruir. Eu entendi. Mas ele não sumiu. Ele vinha me ver, me ligava, me incluía na vida dele de novo. Não do jeito que era antes, mas do jeito que podia ser agora. 6 meses depois de tudo, numa tarde de domingo, ele apareceu na minha casa com uma mala. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Eu olhei para a mala confuso. O que foi, filho? Ele deu um meio sorriso. Será que eu posso ficar aqui uns dias? Até eu me organizar? Eu senti o peito apertar, de emoção, de gratidão. Filho, essa casa sempre foi sua. Pode ficar o tempo que precisar. Ele ficou. E aos poucos, a casa voltou a ter vida. Voltou a ter conversa no café da manhã, almoço aos domingos, Netflix à noite. Voltou a ter risada. Um dia, a gente estava sentado na varanda, naquela mesma cadeira de plástico onde eu passava as noites sozinho pensando na vida, e ele disse: Pai, obrigado por não ter desistido de mim. Eu olhei para ele. Filho, pai nunca desiste. Pai só espera.
Hoje, 2 anos depois de tudo, a gente tem uma relação boa. Não perfeita, porque nada é perfeito, mas verdadeira. Ele ainda mora comigo. Arrumou um emprego novo. Tá refazendo as amizades que tinha perdido. Tá reconstruindo a vida dele. E eu tô aqui, do lado dele, como sempre deveria ter estado. Às vezes eu penso, valeu a pena? Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela luta? E a resposta é sim. Porque se eu não tivesse me imposto, se eu não tivesse dito não, se eu não tivesse lutado pela minha dignidade, eu teria perdido meu filho para sempre. E pior, eu teria perdido a mim mesmo. Aprendi que amor de pai não é aceitar tudo. Amor de pai é saber a hora de dizer não. É saber se respeitar para poder ser respeitado. É entender que filho não é dono da gente. É entender que a gente não pode se anular para fazer filho feliz, porque no final ninguém fica feliz quando alguém se anula. Aprendi também que não é tarde para recomeçar, que dá para reconstruir o que foi quebrado, desde que as duas partes queiram, e que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o passado destruir o presente. Hoje, quando eu sento na varanda e olho para o céu, eu imagino a Marlene lá em cima, sorrindo, orgulhosa, não porque eu venci, mas porque eu não desisti, porque eu lutei, porque eu me respeitei e porque, no final das contas, o amor venceu. Não o amor cego que aceita tudo, mas o amor verdadeiro, aquele que dói, que exige, que cobra, mas que no final vale cada segundo. Meu nome é Walter, tenho 68 anos, sou pai e sou sobrevivente. Sobrevivente de uma guerra que eu nunca quis travar, mas que eu precisei vencer para não me perder. E se você que está me ouvindo agora passa por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa. Não abaixa a cabeça. Não aceita ser tratado como menos. Porque você vale. Você sempre valeu. E ninguém, nem mesmo seu próprio filho, tem o direito de te fazer sentir pequeno. Levanta, luta, se impõe. E se no final você perder, pelo menos você perdeu de pé. Mas se você ganhar, você vai entender que a vitória mais importante não é ganhar o processo, não é provar que você estava certo. A vitória mais importante é recuperar o que te roubaram, sua dignidade. E com dignidade, meu amigo, você reconstrói qualquer coisa. Comenta aí embaixo se você já passou por isso. Se conhece alguém que passou. Compartilha essa história com quem precisa ouvir. Porque tem muita gente sofrendo calada, achando que tá sozinha. E não tá. A gente tá aqui, juntos, sobrevivendo, vencendo, um dia de cada vez.